A papiloscopia é a ciência que trata da identificação humana através das linhas papilares presentes nas palmas das mãos e nos dedos. O trabalho não se restringe apenas às impressões digitais para os fins de identificação de crimes, mas toda a identificação humana, incluindo pacientes que dão entrada em hospitais e abrigos públicos sem documentos, além da identificação ainda dos corpos que dão entrada na polícia florense. A atividade dos papiloscópicos é de suma importância para o Poder Judiciário no esclarecimento de crimes. Usando certos tipos de substâncias que aderem a diferentes superfícies, eles buscam as impressões digitais, ou em alguns casos, pequenos fragmentos delas. O tipo de técnica utilizado no vídeo acima é pó fluorescente, onde eles conseguem fazer a análise e a retirada das impressões em aparelhos eletrônicos. Existem no total 6 técnicas que são utilizadas nas análises papiloscópicas, sendo elas: fotografia, registro de impressão papilares in natura. As técnicas de fotografias conseguem capturar impressões digitais utilizando apenas técnicas de fotografias, aliadas com a incidência de luz branca ou de luzes fluorescentes. As impressões sempre devem ser fotografadas utilizando-se uma escala, sendo as escalas adesivas as mais recomendadas, pois são descartáveis, eliminando as chances de contaminações cruzadas. Inicialmente, os vestígios devem ser fotografados de forma geral e posteriormente específica. As técnicas de iluminação comuns usadas para registrar os detalhes das cristas papiloscópicas são a iluminação direta e a iluminação direcional frontal, a iluminação traseira e a iluminação oblíqua. Pó-reveladores, técnica que faz o uso de pós-reveladores para revelação de impressões papiloscópicas latentes, consistente em um dos métodos mais utilizados em locais de crimes. Além de ser um método rápido e consideravelmente eficaz, destaca-se pelo baixo custo e fácil utilização. Porém, muitos fatores influenciam na qualidade das impressões reveladas, como a técnica do pó. Alguns podem não ser controlados, como a natureza e as condições da superfície. Por isso, a utilização da técnica do pó é mais eficaz e recomendada em impressões produzidas em épocas recentes ao exame pericial. Amido Black é um corante biológico extremamente útil no desenvolvimento de impressões digitais latentes contaminadas com sangue. O corante se liga às marcas de sangue, geralmente fracas, originando uma nova tonalidade azul escura. O metanol funciona em substratos não porosos, era utilizado como principal solvente. Porém, por ser inflamável e tóxico, formulações à base de água e etanol funciona em substratos não porosos quanto porosos foram desenvolvidas. E nesse vídeo nós podemos ver claramente ele colocando ali o amido black naquela digital com sangue. Ele vai cobrir ela toda, ela vai ficar meio azulada. E depois ele vai vir com outra substância para fazer uma limpeza daquele excesso de produto e vai ser possível ver ali claramente o formato da digital. Os tipos mais comuns para revelação das impressões digitais são pó óxido, metálico, fluorescente e magnético. Niníndrina. O resultado obtido com a aplicação de niníndrina depende exclusivamente da presença de aminoácidos deixados pelo toque. Em temperatura ambiente, as impressões podem levar entre 20 e 72 horas até serem totalmente revelados. A técnica é eficaz na revelação tanto em impressões recentes quanto nas produzidas há mais tempo. A solução é empregada em superfícies semiporosas como revistas, fotografias, luvas de látex, madeiras envernizadas, tintas de parede e papéis de parede, além de superfícies absorventes e porosas como papéis não plastificados, madeira e madeira não tratada. Cianoacrilato
A vaporização com cianoacrilato é um dos métodos mais comuns para a revelação de impressões digitais em superfícies não porosas. Após a utilização de luz forense, a técnica de vaporização é o primeiro processo químico que deve ser utilizado. A técnica melhora a qualidade da impressão latente e a torna mais durável. O processamento ocorre em uma câmara fechada, onde os itens de interesse são inseridos e o cianoacrilato líquido é aquecido até vaporizar. A utilização dessa técnica demanda cuidados, principalmente no controle de temperatura submetida dentro da câmara. Fatores como luz, umidade e calor influenciam no resultado. Quando expostas a ambientes com umidade ácida ou básica, as impressões tendem a rejuvenescer e o resultado obtido é significantemente melhor. A técnica é versátil e é empregada em diversas superfícies, mais eficaz em superfícies ásperas. Violeta genciana, eficaz para a revelação de impressões digitais em substratos adesivos. Tinge os componentes gordurosos do suor sebáceo. A principal dificuldade é remover sem danificar o lado adesivo da fita, que geralmente está preso em outro objeto. A aplicação deve ser efetuada por imersão, flutuação ou aspersão no item de interesse. Os peritos criminais utilizam maletas de polipropileno reforçado em suas análises, contendo diversos materiais que proporcionam rapidez e ainda mais eficácia na identificação dos vestígios. Dentro dela contém diversos utensílios que auxiliam nas identificações papiloscópicas de sangue, DNA, entre outras. O sistema de Volce-Sheet ele pode ser dividido de duas formas, sendo, primeiro, os tipos fundamentais, que são arco, presilha interna, presilha externa e vertículo, são basicamente os desenhos. E a outra forma são os pontos característicos, que são ponto, bifurcação, ulhota e confluência, que são basicamente pequenos fragmentos do desenho. Os pontos característicos também têm um grande papel na parte de individualização das digitais. Podemos observar, respectivamente, os tipos fundamentais. No caso, são a presilha interna, onde a sua peculiaridade vai ser aqui do lado direito, a presilha externa, que vai ser do lado esquerdo, o vertícilo, que vai ser o círculozinho no meio e as presilhas nos cantos, e o arco, que vai ser o formato ali igual de um arco mesmo, porém as linhas não se cruzam. Pontos característicos são acidentes ou interrupções morfológicas das linhas presentes nos ditalogramas, que determinam a identidade da impressão digital. São pequenas irregularidades ou interrupções morfológicas presentes nas linhas pretas das impressões digitais, que se encontram disseminadas no ditalograma. Apresentam os postulados da papiloscopia. Os pontos são assinalados em ordem horária, da esquerda para a direita. Para tanto, se exige no mínimo 12 pontos característicos idênticos, com a mesma localização e nomenclatura, sem que haja nenhuma discrepância, constituindo na análise comparativa da impressão papilar questionada e impressão padrão.